aqui, mas há aqui vários acasos, como o lançamento em simultâneo destes dois livros, também é um acaso, e estamos aqui a tentar encontrar significados para estes acasos. Vamos começar com a menção do livro do João Paulo Príncipe, e penso que seria certo ser primeiro o professor Carolina Martins. Bom, tu tens que falar primeiro. Sim, então é o João primeiro a falar. Ok. Bom, então, boa noite a todos. Estes dois livros têm muita coisa em comum. Para já, o facto de estarem aqui um grupo de pessoas que comungam da ideia que o António Sérgio, entre outros, mas o António Sérgio em particular, é um personagem importante enquanto intelectual, não só no contexto português, mas provavelmente num contexto ibérico e provavelmente num contexto europeu. E ele é importante pelo conjunto do seu pensamento, da sua ação cívica, da sua cidadania, do seu percurso ao longo de 5 ou 6 décadas, portanto, digamos, o fim da monarquia e 1959. Ele atravessa a Primeira República, atravessa de modo particularmente crítico, mas ativo e empenhado. Ele, como todos julgo mais ou menos sabem, ele nasce em 1883, vem de uma família de altas patentes da Marinha e pessoas com funções importantes do ponto de vista da administração colonial. E talvez um pouco por isso ele sente particularmente, de um modo veemente e profundo, o destino de Portugal e também a nossa responsabilidade enquanto nação. Não só por ter iniciado as descobertas, mas de facto por possuir um império. A transição para a República, para ele, é sentida de um modo bastante angustiado, e de várias razões. Primeiro, porque foi oficial da Marinha, tinha jurado fidelidade ao rei, e embora a questão de ele ser ou não monárquico seja hoje bastante irrelevante, tal como, a meu ver, já era na altura, ele sentiu de um modo muito premente que a mudança de regime, longe de resolver os problemas que vinham desde o rotativismo monárquico, ia precisamente no sentido de, além de deixar alguns destes problemas particularmente sem solução, ia no sentido de uma profunda desorientação da nação. E aí ele inscreve-se num grande grupo de pedagogos, claro que muitos deles de facto são republicanos, como João Barros, mas há uma vasta pleia de pessoas que neste período pensam o problema pedagógico e pensam em soluções para resolver este problema óbvio de que nós não temos passado pelo iluminismo a sério, não temos alfabetizado no período certo e temos um país com uma cabeça muito pequena, com um império tão grande e completamente desprovido de recursos económicos, nomeadamente por uma, aí eu pensava desse modo, por uma incapacidade que vinha de não termos industrializado. Então, o Sérgio, durante este período, pensar Portugal usando as ferramentas que ele vai acedendo a partir da filosofia, a partir sobretudo do pensamento francês e depois a partir da sociologia. Ele vai tentar pensar, digamos, hipoteticamente também, a história e aquela situação muito concreta que é o Portugal da Primeira República. O início da carreira intelectual do Sérgio, digamos assim, é alguns entre, digamos, a poesia e a filosofia. Isto hoje pode parecer um pouco estranho, porque muitas das reconstruções da vida do Sérgio esquecem que, de facto,
nesse período original, a filosofia e a poesia, através do exemplo do Antero, são muito decisivas para o Sérgio. O Sérgio passa por várias etapas, sucessivos exílios, que durante a Primeira República são essencialmente voluntários. Num primeiro exílio ele vai para o Brasil. Aí percebe-se bastante de que o modo como os pensadores brasileiros mais ligados a correntes da sociologia, por exemplo, inspiradas pelo grupo de Ciência Social, que é um grupo da escola do Frederico Clay, que essas pessoas pensam a sociologia, pensam Portugal e as colónias e a relação Portugal-Brasil em termos de que nós Portugal, deixamos uma herança muito pesada para aqueles territórios. E, portanto, o atraso do Brasil é, em parte, atribuído por esses autores às nossas insuficiências. E isto faz com que o Sérgio, contrariamente às pessoas da Renascença Portuguesa, estou a pensar, enfim, claro, Teixeira de Pascoais, mas também numa fase inicial, aqui no caso do Jean de Produção, o Sérgio difere destas pessoas, sobretudo porque lhe parecer que ser republicano e nacionalista e pensar uma renascença do país não casa em absoluto, quer dizer, não casa de todo com uma visão lúcida daquilo que o país é. De facto, as pessoas da Renascença, na fase inicial, têm algumas dificuldades em entender o alcance do pensamento crítico do Sérgio em relação ao Estado de Portugal no quadro das nações, enquanto potência colonial. Isso faz uma das originalidades do Sérgio. Outra das originalidades, essa aí já começa a ser bastante tratada no primeiro estudo aqui, é este pensamento, enfim, a sociologia, o pensamento sociológico em Portugal à altura, mas não só em Portugal, digamos, mas já não estava profissionalizado do ponto de vista das instituições, ou seja, da universidade, que aliás começou, enfim, no fim da monarquia, só veio da universidade, embora houvesse faculdades no Porto e em Lisboa. Mas o Sérgio começa a fazer leituras de sociologia e vai se inspirar em grupos, o grupo de ação social, vai se inspirar bastante no pensamento do Gabriel Tarde, sobretudo no que diz respeito ao papel da elite e à difusão das ideias a partir de pequenos grupos, não é? Que as pensam em profundidade e depois, com um processo de imitação, vão se espalhando pela sociedade. E ele espera, otimisticamente, como o Gabriel Tarde, que as ideias pedagógicas que ele vai buscar ao Instituto Jean Jacques Rousseau, quando vai estudar, sempre em 1914, 1915, portanto, que é uma escola de ciências da educação ligada ao movimento da escola moderna, onde estão o Eduardo Taparrede, o Pierre, pessoas particularmente inspiradas pelo pensamento do John Dewey, portanto, o filósofo, educador e homem e cidadão, estão bastante presentes. Isto significa que, aqui neste início do livro, que é o primeiro estudo, que é o mais bom, que eu tento fazer uma reconstrução dos primeiros anos, digamos, da carreira intelectual do Sérgio, focando aspectos que até hoje, tanto como é dado de conhecer, tinham sido relativamente ignorados. Um desses aspectos é precisamente, e claro que isso é assunto que pode ser controvérsia, é precisamente a inscrição do pensamento político do Sérgio na linhagem do John Dewey e, portanto, a profunda influência do pensamento democrático e da concepção da democracia, portanto, com uma nota sobre o experimentalismo, que deve ser sempre a tónica nas soluções políticas, e sempre portanto, numa base democrática, que acompanhou o Sérgio ao longo desta década. O Sérgio depois de passar pela Renascença Portuguesa, não é? Embora ele acompanhe a Renascença Portuguesa durante toda a República, a Renascença continua a publicar obras do Sérgio, sobretudo no que diz respeito à educação. O Sérgio vai depois entrar na criação de um movimento
enfim, que coincide mais ou menos com o cidadismo, que é uma união cívica que reúne homens de ciência, empresários, pessoas de origens diversas, todas elas muito críticas em relação àquilo que eles pensavam que eram os desmandos da República, o regime liberal, com partidos bastante desorganizados e que não conseguiam pôr em prática um plano de fomento. Este é outro aspecto aqui, portanto, ele passa pela revista pela Grey, e aí há um primeiro conjunto de intelectuais que pensam reformas de Portugal em torno de ideias de fomento, de educação, no caso do Ezequiel de Campos, mas muitos outros, claro, Paulo Clemente, convém não esquecer. Eu estou a existir, sobretudo, no primeiro estudo, parece-me que ele marca bastante, marca toda a linha de vida do António Sérgio, porque o António Sérgio, noutro contexto, talvez pudesse ter sido um excelente académico, não é? Ainda algumas pessoas que o conheceram, por exemplo, o nosso professor João Luís Andrade e Silva, e aqui entramos neste segundo livro, o professor João Luís Andrade e Silva, que é um dos dicatários das cartas de problemática. O professor Andrade e Silva foi aluno da Faculdade de Ciências e Humanas nos anos 40, início dos anos 50, e eles contactaram o Sérgio para falar um pouco de filosofia. Eles sentiam, isto falou numa das entrevistas que eu tive com o professor Andrade e Silva, ele contou-me isso, eles sentiam que já havia um déficit de pensamento filosófico em Portugal, eles não sabiam muito bem que autores ler, eles sentiam que havia uma vulgata dominante ligada ao marxismo, mas que lhes parecia bastante interessante, claro, mas insuficiente. E queriam aprender mais. Foi o falar com o Sérgio. O Sérgio, aparentemente, terá recomendado numa primeira etapa que fosse a falar com o Marinho, coisa que acabou por não acontecer. E, portanto, um conjunto desses estudantes, está o professor Andrade e Silva, mas outras pessoas que estão aqui retratadas, a professora Olga Pombo, que entrevistou, e, portanto, compilou essa informação e esse saber aqui neste livro. Essas pessoas foram falando com o Sérgio, e o Sérgio mostrou-se, perante esse jovem grupo de pessoas, a uma espécie de universidade viva, não é? Coisa que o Agostinho da Silva. Sim. Não. Sim, não, como o professor Rui Moreira fez aqui notar, precisamente, o fim da Segunda Guerra Mundial lançou algum otimismo, alguma esperança quanto à possibilidade de se democratizar o regime. Isso provavelmente fez acentuar a organização dentro do mundo e da oposição, e depois com uma resposta bastante dura da parte do regime, que em 47 fez um apuramento no sistema universitário, enfim, que atingiu pessoas mais críticas do regime, ou pessoas que dentro da própria instituição não tinham uma malha de relações protetora o suficiente. Mas voltando aqui ao António Sérgio e este jovem grupo, as cartas de problemática refletem, elas são feitas sobretudo com preocupações epistemológicas, mas elas acabam por refletir toda a vivência intelectual do Sérgio. E, desse ponto de vista, são seguramente um texto muito interessante, porque ele vai, para os nossos olhos de hoje, não é? Ele vai misturando tópicos diferentes, não é? que vão desde a história da ciência, um pouco no estilo do Alexandre de Poirier. Há uma lição sobre isso, também vai falar do marxismo, vai falar dos problemas do conhecimento, portanto, do conhecimento em geral, e depois vai entrar um pouco em aspectos, digamos, da filosofia específica de algumas ciências, nomeadamente da física, que era para ele, como era, aliás, dominante no pensamento epistemológico da época, digamos, a principal fonte de reflexão filosófica e epistemológica. Não é? Quer dizer, as pessoas do círculo kantiano que estavam particularmente preocupadas com a física, e existiam muito que o a priori kantiano tinha sido destruído e davam como grande exemplo a teoria da relatividade, não é? Mas antes disso, enfim, Poincaré, o Helmut
já tinham amplamente pensado que havia kantiano, que era a via do próprio Sérgio, é por isso é que eu estou aqui a falar um pouco nesta questão do a priori, que essa via merecia ser reformada. Mas o Sérgio era, desde logo, desde os anos 10, precisamente um exemplo, aqui em Portugal, de alguém que representava uma visão do kantismo que já não era de todo estrita e onde se pensava, muito na linha do Poincaré, onde se pensava precisamente que o projeto kantiano é válido desde que haja uma assoplissement, desde que se flexibilize a grelha, a armação do kantismo original, não é? da crítica da razão pura. Bem, com isto vou fazendo pontos para aqui e para lá. Espero que não pegue com isso muito a visão do Sérgio. Já falei um pouco sobre os dois livros, aqui ainda só falei do primeiro estudo. Quanto aos restantes, eu vou dar assim uma pincelada geral a dizer um pouco do que se trata. Para já, uma das grandes preocupações aqui é enquadrar o Sérgio, não no contexto português, onde ele foi visto, enfim, como tendo discípulos e antagonistas, não é? E muitas vezes os estudos refletem um pouco o quadro português, não é? Que é um quadro, sobretudo depois de 1926, é um quadro de grande isolamento, não é? Onde as ciências sociais foram completamente, ou quase completamente, postas de lado, não é? Havia uma grande desconfiança do regime em relação à sociologia em particular, não é? E isso seguramente é responsável pelo facto do Sérgio, que começa a se interessar bastante por sociologia durante a República e a sua interpretação da história de Portugal vai beber muito a autores da sociologia, mas também esse projeto de interpretação da história de Portugal que o Sérgio faz e de alguma forma tem o seu apogeu mais ou menos com o bosquejo de história de Portugal que aparece no guia da Biblioteca Nacional, dirigido pelo Proença, não é? E que depois é vazado quase tipos verbos para o volume que sai em Espanha em 1929 na coleção da Lava, não é? Que depois só é editado finalmente em Portugal já depois do 25 de Abril, não é? Mas queria com isto dizer, o Estado Novo tem sobre o Sérgio que resolve ficar em Portugal, ou melhor, ele tem que se exilar entre 26 e 33, porque senão era preso e ficava bastante tempo na prisão, mas ele resolve voltar, bom, e a partir daí a vida é uma vida de não oposição e com muita dificuldade de fazer passar a mensagem. Porque havia censura e havia todo um conjunto de áreas de conhecimento que ele considerava fundamentais para a compreensão do país e um conjunto de autores que ele simplesmente não podia usar. Portanto, a Seara Nova, que é, digamos, o grande movimento que reúne todos estes pensadores, muitos deles no fundo, de inspiração socialista, mas de um socialismo plutoniano e não marxista, coisa que depois vai precisamente provocar uma grande incompreensão, quando chegamos aos anos 30, uma grande incompreensão da parte de pessoas que na altura eram bastante jovens, como o José Luís Miguel, depois os Reis dos Caraça, uma profunda incompreensão em relação aos valores democráticos e socialistas que o Sérgio defendia desde os anos 1910. Isso vai implicar uma sucessão de polémicas que vão até à polémica, já nos anos 50, com o António José Saraiva. Sendo que o Sérgio vai ficando cada vez mais numa posição de... quer dizer, ele que é um modernista como pessoa, não é? Quer dizer, é um modernista no sentido que naqueles anos 10 ele quer uma reforma de Portugal, quer uma europeização de Portugal e quer para isso mobilizar coisas que eram muito recentes na Europa, no nível do pensamento sociológico, mas também no que vem da psicologia, no que vem, digamos, das ciências da educação. E na base disso está uma profunda ancoragem filosófica
no kantismo, mas no que diz respeito ao pensamento português, enfim, um pouco o Oliveira Martins, mas muito seguramente o Antero Quental, mas o Sérgio vai ficando isolado e bastante incompreendido. Até que chega a um ponto em que ele é quase vítima de uma espécie de processo. Bom, aqui é uma interpretação minha, mas quase de caricaturização, digamos assim. Por aulas que pretendiam ser hegemónicas dentro da oposição. Bom, isto faz parte do jogo de forças que é natural na sociedade. Há uma linha, essa que se tem mantido quase até aos nossos dias, bom, é mais do que uma linha, porque ela tem representantes diretos e, a meu ver, tem representantes muito profundos e um pouco mais indiretos, no sentido que são pessoas que não conheceram o Sérgio pessoalmente, mas que se sentiram muito inspiradas pelo Sérgio. Estou a contar publicitariamente aqui pelo Emílio Martins, porque já vários autores, eu como fundamento dessa ideia, o Emílio Martins, o professor Emílio Martins, é seguramente na diáspora, forçado, alguém que, a meu ver, mas já outras pessoas, não é um pensamento original meu, mantém muito do espírito sergiano, no que diz respeito a uma crítica, a um espírito crítico constante, não é? A um pensamento profundamente cosmopolita, muito rico de inspirações. Bom, creio que já falei subejamente e talvez seja agora o momento de pedir ao Emílio que nos diga. Obrigado. Estão-se a dizer umas coisas, certas notas soltas. Muito antes de conhecer o João Príncipe, eu li o livro dele sobre a filosofia da ciência de António Sérgio. Livro publicado pela Imprensa Nacional, Casa do Nada. Fiquei surpreendido com a qualidade do livro e pelo interesse pelo Sérgio. E pelo interesse por si da ciência. Uma pessoa que conhecia só muitos anos depois cheguei a conhecer o João Príncipe e fiquei muito contente, foi um ano ou dois, não é assim, em saber que eu voltava aos estudos sergianos e tinha explorado outra área, não tinha sido explorada devidamente anteriormente, sobre o pensamento de Sérgio em relação a vários projetos de pensamento social. E o pensamento sobre a filosofia e psicologia da educação compreende esses quatro estudos do livro. E talvez um dia o João Príncipe possa escrever um livro que faz falta, que é uma grande biografia intelectual de António Sérgio. É inacreditável que ninguém se tenha dedicado a esse trabalho, que naturalmente vai levar anos, mas que seria importante fazer. Uma coisa que talvez não tenha de referir, não faz parte da biografia intelectual, digamos, de Sérgio, que foi mencionado os exílios que ele teve, as prisões que ele teve, e a última prisão dele já tinha 70 anos, uma prisão que afetou profundamente. Depois dessa última prisão, parece que deixou de escrever, pelo menos dizem vários relatos. E de facto, da polícia política ter confiscado livros dele, certamente a introdução histórico-geográfica à história de Portugal, que era o primeiro volume, uma série de volumes sobre a história de Portugal, foi confiscado pela polícia, precisando se põe destruir e não podia proibir de escrever mais, publicar mais sobre o assunto. Portanto, faz parte daquele grande soma de obras não escritas, devido diretamente ou indiretamente à intervenção da polícia, intervenção física brutal da polícia política. E há outros episódios relacionados. As expressões todas sobre António Sérgio, maltratos. Curiosamente, o Marcelo Caetano disse a alguns que tinha aprendido muito com o Sérgio. Estava no racionalismo de Sérgio.
mas não se explicou sobre isso, nem impediu a prisão de António Sérgio, nem fez nada para cuidar de um dos maiores valores da cultura portuguesa daquele tempo. Outro ponto que talvez seja interessante tratar, e talvez o João Francisco possa tratar naquele volume que falei, são as relações de António Sérgio de Sousa com os intelectuais brasileiros, em várias épocas. Lembro de Gilberto Freire, num volume de artigos dispersos, contou alguma coisa sobre uma visita que ele fez, acho que foi nos anos 30, a Portugal, em que de facto procurou falar com António Sérgio, mas de qualquer maneira disse, tinha ficado surpreendido como os intelectuais portugueses se odiavam tanto uns aos outros. Podemos dizer, talvez nada mudou desde então, talvez tenha mudado um pouco. E, de facto, o António Sérgio escreveu um prefácio a um livro de Gilberto Freire, O Mundo que escreveu. Mas, curiosamente, o prefácio não tem nada a ver com a temática do livro e que fala nessa impressão. Se me lembro bem, há muitos anos que não leio esse livro, fala do projeto de transformação da reforma agrária em Portugal. Seria a transformação do Alentejo através de uma construção de muitas barragens. Eu sempre penso nisso como uma espécie de visão de socialismo hidráulico em Portugal. Muito bem intencionado. Muitas vezes o Sérgio deixava-se levar pela paixão, talvez ingênua, mas sempre generosa, de projetos de transformação social portuguesa, que talvez fossem factíveis, mesmo dentro do quadro editorial. E como sabem, o António Sérgio procurou fundar vários partidos políticos. Um deles, partidos chamados Partido Trabalhista, mas como sabe, todos os partidos políticos com nomes como terrorista em Portugal falharam. Há nomes desgraçados na política portuguesa. Liberal é um dos nomes desgraçados. Conservador também é um nome desgraçado. Todos os partidos chamados conservador falharam e partidos trabalhistas também falharam. Portanto, há nomes a evitar. Se vocês quiserem fundar um partido político nos próximos meses, pensem bem, estudem o registro dos fracassos desses nomes. Mas foram tentativas generosas. De facto, aquele quadro do Estado Novo, o que é que se podia fazer? Ele procurou fazer tudo o que se podia fazer por meios específicos. Foi um dos apoiantes da pré-candidatura do João Delgado, que de facto foi o maior golpe dado ao Estado Novo até a Polícia de Abril. Portanto, muita gente fala da falta de juízo político do António Sérgio, mas ele não falhou em dizer que havia uma coisa na candidatura do João Delgado. Portanto, o balanço político dele é bastante misto. Fico contente também de ver que esta publicação do livro do João Príncipe coincide com a republicação dos casos formados de António Sérgio, com uma série de estudos. Eu lembro de ter em mão a primeira edição das casas de formato em folhetos, de vários folhetos. Portanto, quantos de nós aqui tivemos essa luz? São duas pessoas. São duas pessoas, está a ver o corte com o passado. E com vários estudos interessantíssimos. E vejo pelo último estudo João Príncipe sobre a influência de Fichte na metafísica da terceira gênero. Assunto sobre falou há uns tempos. Portanto, fico contente de ver que há aqui um estudo sobre esse tópico, é muito interessante. Esse tem falou do canadismo, mas não falou de Fichte na sua apresentação. Uma falta bastante. Fichte é bem mais interessante. Toda a gente já conhece. Não há muita gente que conhece Fichte muito bem, portanto é bom trazer isto. Nunca conheci António Sérgio. Podia ter conhecido se tivesse algum contacto, mas não tinha nenhum contacto. Quem conheceu António Sérgio foi o Fernando Gil. A mãe tinha bons contactos sociais e a indicação. Eu chegou a ver, a falar com António Sérgio. Mas não tenho registro nenhum desse encontro, nem lembro
nos ter referido a esse encontro aos estudantes. Tenho pena que não esteja entre nós o Manuel Oliveira Cabral, que de facto falou da diáspora portuguesa. Na diáspora portuguesa, certamente, o Manuel Oliveira Cabral e eu conversamos muitas vezes através dos anos sobre António Sérgio, o papel para fazer na historiografia portuguesa e vários outros, o ensaísmo sergiano e assim por diante. Portanto, a primeira coisa que vou fazer, depois de amanhã ou depois de amanhã, será dar um exemplar do seu livro, ao Manuel Oliveira Cabral, em lembrança de nossas conversas antes de João Príncipe ter publicado este livro. Bom, eu não vou falar sobre este livro, foi-me encomendado falar sobre as cartas problemáticas, exatamente sobre as consequências que aquela vontade dos alunos em falar com António Sérgio sobre problemas de filosofia tinha provocado, desencadeado um processo ia ser muito complexo. Desde vários alunos da Faculdade de Ciências que tentaram falar com António Sérgio, eu contactei aleatoriamente com ele, com o Luís Andrade Silva, que foi o meu professor de Física, e não apenas de Física, o professor João Luís Andrade Silva, em virtude do panorama um pouco pobre da Universidade Portuguesa então, muito da FURG, de 47, ele mal acabou o curso, foi para o estrangeiro, foi para Paris, e um pouco com a mesma ousadia com que se tinham dirigido a António Sérgio, daqueles que ensinassem um pouco mais sobre filosofia, João Luís Andrade Silva, quando chegou a Paris, teve a ousadia de chegar primeiro ao professor de Física, ao Guido Broglie, e pedir para trabalhar com ele. Nenhum francês tinha tido a ousadia de o fazer até então. E os franceses ficaram muito admirados quando ele aceitou trabalhar com o João Luís Andrade Silva, trabalhasse com ele. E o João Luís Andrade Silva acabou por se tornar o principal discípulo do Guido Broglie em Paris e trabalhou com ele durante 20 anos, cerca de 20 anos. Ele depois, com a Primavera Marcelista e com o Veiga Simão, veio para Portugal para ensinar Física, no departamento de Física, como é evidente era o professor mais brilhante do departamento, que atraía mais alunos. E depois, com a Revolução em 74, resolveu, que era um homem de uma profunda cultura, como não devia deixar de ser, aliás, os interesses culturais manifestaram-se logo quando ele foi um dos alunos para falar com o António Sérgio, em criar uma cadeira que, de certa maneira, abrisse os horizontes aos alunos de Física, e para isso criou a cadeira de História das Exercícios. E quer eu primeiro, como é evidente, sou mais velho, e o João Paulo Pinto, fomos alunos do professor Andrade Silva, e quer eu, fomos um bocadinho moldados pela sua posição face à ciência, face à cultura. Eu, porque sou um bocadinho mais velho, acabei mais tarde por me tornar assistente do professor Andrade Silva, depois também por ser responsável por essa cadeira. Eu e uma colega minha, que agora é a professora Angela Simões, do Centro Interuniversitário de História da Ciência e da Tecnologia, e portanto, digamos que o professor Andrade Silva é, de certa maneira, o mentor, não é? O mentor de todo este processo desencadeou na Faculdade de Ciências e que torna esta Faculdade de Ciências um caso bastante particular no panorama universitário português, porque não é a única universidade em que existem pessoas que trabalham na História da Ciência, mas é de facto a única universidade onde há um centro especificamente dedicado à filosofia da ciência. E isso tem a ver com pessoas que foram fortemente influenciadas pelo professor Andrade Silva, nomeadamente eu, mas antes de mim, o professor José Croft, que foi o principal discípulo enquanto físico do professor Andrade Silva e que tem feito questão de trabalho no desenvolvimento das ideias que o professor Andrade Silva trouxe para Portugal, que tem criado, que agora há alguns estrangeiros que dirigem a nós como uma escola de Lisboa. Ou seja, que este processo, esta vontade do professor Andrade Silva de falar com António Sérgio, de falar com o Eduardo, de vir para cá, criar todo este processo, acaba por desencadear toda uma evolução que acabou por promover a criação da secção de História e Filosofia da Ciência e depois, também assim, um pouco depois, em 2007, não falha a memória, a criação do Centro de Filosofia. O Centro de Filosofia foi em 2003, exatamente, tens razão. Peço desculpa. O Centro de Filosofia foi anterior, exatamente. Exatamente porque havia pessoas mais próximas, o professor Olga, o José Croca e eu, que de certa maneira somos os iniciadores, não sei se
está a falhar algum nome, mas não são dos principais, da criação do Centro de Filosofia das Ciências, em que, como é evidente, o papel da professora Olga Pombo, enquanto filósofa encartada, não pode ser muito desprezado, que é a principal responsável por isso, não é? Mas teve uma ajuda nossa, Portanto, é muito interessante que esta vontade dos alunos, e falar com a professora André Silva, manifestavam já da parte deles uma estrutura intelectual tal, que acabou por um deles, e é preciso distinguir uns dos outros dedicaram-se a aspectos mais específicos de áreas científicas, nomeadamente física, e o Frank Silva largou os horizontes. Largou os horizontes porque o Broglie também é um homem com uma cultura muito vasta. Não é? O Broglie primeiro foi historiador, antes de física. O primeiro viu o curso de História, e depois é que se interessou por Física, porque durante a Primeira Guerra Mundial foi colocado na Torre Eiffel para tratar das comunicações militares do exército francês, e foi aí que acabou por se interessar muito por Física, e acabou por, em 1924, um pouco depois, apresentar a tese do Sr. Luís Ouro, do Prémio Nobel, e que foi um bocado chocante na época, não é? Porque era uma tese que era muito original, que no fundo dizia que aquilo que até então era considerado como pontos materiais sem estrutura, no eletral, também tinha características ambulatórias. Não é? E logo no ano seguinte, a ele ter defendido a tese teve muito militante, é preciso que diga, uma tese destas apresentada numa universidade por um homem que não vem da escola, não é? É um bocado outsider, é um bocado chocante, normalmente são rejeitadas, mas o Louis de Broglie era príncipe, não é? E era irmão de Maurice de Broglie, que tinha um laboratório importante de física no Estado de Paris. O encarregado de analisar a tese, o senhor professor de física, conhecido por todos, que é o Langevin, que teve muito medo de dizer que sim e que não. Portanto, eles estudassem dois físicos de renome que o apoiassem na sua decisão, e eles foi Schrödinger e outro foi Einstein. E o Schrödinger disse que aquilo não tinha sentido nenhum. O Einstein disse que se calhar o rapazinho tinha levantado uma ponta do grande mundial. Isso fez com que o Broglie e o Einstein tivessem uma relação muito próxima durante toda a sua vida. Mas o Broglie é de facto um homem de grande cultura, com uma edição da história, e isso acabou por influenciar o professor André Silva, como a minha edição, porque eu já estava preparado para ser influenciado por isso, e o professor André Silva é, de certa maneira, o grande responsável por todo este processo que se desencadeou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que desembocou naquilo que hoje está a acontecer aqui, em parte, não é? O João Paulo Príncipe também confessou, portanto, se meteu nestes estudos exatamente por influência do professor João Luís Andrade. Portanto, é apenas isto que eu queria dizer. Não sei se depois tiver perguntas, poder lembrar de algum problema que o senhor nos escreveu. Não quer dizer alguma coisa enquanto eu achava que alguém ia estar aqui também, não é? Eu tentei que tivesse aqui o António Sérgio, como o autor das cartas do ano. Não tem problema nenhum. Eu só quero dizer uma coisa. Este livro foi feito com dois objetivos, talvez. O primeiro tem a ver com aquilo que o professor Rui Moreira referiu, e que é uma espécie de uma homenagem a alguém que era o professor Andrade Silva, a quem nós sempre quisemos fazer uma homenagem, e ele nunca quis que nós fizéssemos. E então achei que era interessante, uma via quase indireta, homenageá-lo na medida em que ele estava avisado nestas cartas. Não é? Sempre se soube, como eu diz aqui no prefácio, sempre se soube que estas cartas eram dirigidas a este grupo de alunos da Faculdade de Ciências e que o professor Andrade Silva era o nome mais, digamos, mais importante desse conjunto de alunos. Portanto, foi uma forma um pouco indireta de homenagear, até porque nas conversas que houve, que eu desencadeei, eu e o João Luís Coutinho desencadeámos, a primeira pessoa que nós convidámos foi exatamente o professor Andrade Silva. Tivemos várias conversas com ele, procurando tentar perceber que conversas eram essas, como é que as coisas se passavam, sobre o que é que falavam, quando é que se encontravam, que horas, que assuntos tratavam, quem é que tinha iniciativa, por quanto tempo é que as coisas se processavam, etc. Porque nada disso estava dito nas cartas de temática, havia apenas um tipo dirigidas a um grupo de alunos. Portanto, nós quisemos fazer isso, não só por curiosidade de saber quem eram os alunos, etc., mas
facto havia esse véu que nós gostávamos, esse não é esse véu, havia essa seta lançada em direção ao professor Andrade Silva como uma forma, enfim, muito recuada e muito indireta e muito sutil de o homenagear. E o segundo aspecto era tentar valorizar a Faculdade de Ciências pelo seu passado, naturalmente, pelo passado, o momento ilustre do seu passado, que era este, e tentar que isto tivesse algum efeito naquilo que é o seu presente. E eu devo dizer que hoje, com muita pena o digo, penso que foi bonito a homenagem que fizemos, muito indireta, ao professor Andrade Silva. Espero que ele o saiba reconhecer, e além disso, não só espero, mas tenho a certeza que o saiba reconhecer. Falei com ele sobre esse assunto e ele percebeu, discretamente, mas percebeu que havia aqui esta vontade de o homenagear. Eu não fui aluna dele, mas eu percebi pelos meus colegas e amigos, o professor Broca, o professor Moreira, percebi toda a importância que ele tinha tido e quis, de alguma maneira, solidarizar-me com esse facto. Agora, a segunda, e eu aqui esse é um motivo de grande tristeza minha, é que o efeito na Faculdade de Ciências não foi nenhum. Porque a Faculdade de Ciências de hoje não é a Faculdade de Ciências do tempo dos alunos que tinham, de facto, interesse em saber mais filosofia. Nós estamos numa batalha muito grande na Faculdade de Ciências em nome da filosofia. Penso que temos feito um bom trabalho no Centro de Filosofia das Ciências, mas o Centro de Filosofia das Ciências é um centro muito amplo, muito interdisciplinar, que envolve gente de muitas faculdades e não apenas da Faculdade de Ciências. Na Faculdade de Ciências temos, de facto, tido bons alunos e bons estudantes, mas a verdade é que a Faculdade de Ciências, como instituição, não foi tocada por este facto. E não soube, do meu ponto de vista, não soube estar à altura de reconhecer o caráter emblemático deste ponto do seu passado. E isso é triste, quando se está no presente e não se sabe perceber a grandeza do passado, é sempre de lastimar. E isso aconteceu, efetivamente, na Faculdade de Ciências. A Faculdade de Ciências de hoje não soube reconhecer a grandeza deste episódio do seu passado, que só a poderia enaltecer. E, portanto, não houve qualquer espécie de recepção na Faculdade de Ciências. Eu digo na Faculdade, não digo no Centro de Filosofia das Ciências, onde, efetivamente, o livro tem o seu lugar, mas na Faculdade de Ciências como instituição não houve. E, portanto, é com alguma pena que o digo, mas também há uma coisa, a única coisa que me liga ao Sérgio é querer ser lúcida e não querer ter peias nos olhos e não querer deixar de ver aquilo que está à vista. E isto está à vista. E não quero dizer mais nada. Isso é um processo, para bem. A cadeira que o professor Andrade Silva criou foi uma cadeira anual de História dos Científicos. E há pouco e pouco, o Departamento de Física, que é o Departamento de Física, e há pouco e pouco, com as reestruturações do curso de Física, a cadeira foi passando de anual a semestral. Depois eu ainda tentei, num semestre desse tipo qualquer coisa, criar uma segunda cadeira que foi criada com o título Fundamentos Epistemológicos da Física Contemporânea. Mas a pouco e pouco, com mais reestruturações, as cadeiras são evanescentes, desapareceram. E, portanto, a criação primeiro do Centro de Filosofia das Ciências, mas depois da secção autónoma de História e Filosofia das Ciências, foi certamente para tentar recuperar um pouco essa tradição e recuperou-se um pouco, não é? Só que as lutas são muito grandes, não é? E há interesses que é bom que reconheçamos que existem, não é? E a instituição, como instituição, não foi sensível a isto. Não houve da parte da instituição da Faculdade de Ciências nenhuma espécie de reconhecimento. Mas a insensibilidade tem causas que nós conhecemos, não é? A insensibilidade tem causas que nós conhecemos. Mas de facto é insensível. Isso é o que menos importa. Agora, de facto, fico com pena que a Faculdade de Ciências, enquanto instituição, não tenha estado à altura do seu passado. Não tenha querido reconhecer, não este livro, mas este episódio. Não é o livro que interessa, o que interessa é o episódio. E esse não foi reconhecido. Podia ter, por exemplo, organizado alguma sessão sobre as cartas problemáticas. Nenhum aluno da Faculdade de Ciências está a visto. O diretor da faculdade devia ter tomado a iniciativa nesse sentido. Mas eu creio que os diretores, não apenas a Faculdade de Ciências, claro.
mas, enfim, as várias faculdades de ciências, também ciências sociais, não estão nada interessados em discutir questões de epistemologia das ciências, por Mas é exemplo. pena, não é? Ou em problematizar as ciências. Mas é pena, não é? É muita pena, pois, por exemplo, estou a pensar na sociologia, não é? Há uma proliferação de cursos de doutoramento em várias universidades e nenhuma tem uma cadeira de filosofia das ciências ou de epistemologia das ciências sociais. Isso é uma coisa que nem sequer, digamos assim, é curricular, Mas é pena. não faz parte. Há obstáculo a pensar que tipo de ciência é aquela ciência, que transformações tem tido. Eu penso que é mais uma manifestação de uma certa decadência, não é? É isso que eu quero, é aí que eu quero chegar. Decadência, é uma decadência mais generalizada, não é? É aí que eu quero chegar. Sei lá, quando pensamos na cultura greco-analítica, falamos de filósofos e cientistas, não é? Quando falamos do Império Romano, falamos de juristas e engenheiros. Não tem nada contra os juristas nem contra os engenheiros, porque há juristas que podem ser filósofos e engenheiros podem ser cientistas, mas a média não são, não é? O centro de gravidade, entre aspas, muda um bocado. Os interesses acabam por ser menos elevados, não é? Menos elevados. E a ciência e a filosofia é uma flor de estufa, não é? Não é com o Big Science, não é com o Big Philosophy que se lá vai, não é? É com coisas mais sutis, não é? E essas coisas sutis estão a desaparecer, porque a sociedade não é favorável a essas coisas, a criar essas condições. Então, mas o que acontece é que as pessoas não devem andar distraídas, está-se a aproximar um tsunami, nós estamos todos a tomar banho da praia, mas os tempos que aí vêm vão ser muito duros, não é? Portanto, isto vai ter que tudo mudar. Não sei como é que muda, mas vai ter que mudar. Não pode continuar assim. Mas estou preocupado. Quer dizer, talvez não estejamos na mesma situação dos tempos do Sérgio, não é? De facto, o pensamento crítico dificilmente tinha lugar na universidade, não é? Embora, de facto, há aqui uma conjuntura, quer dizer, se o Sérgio estivesse hoje entre nós, seguramente está preocupado e a tentar pensar este tipo de processos, não é? Seguramente estamos perante uma coisa, uma questão multicausal, não é? Vai desde o tempo passado numa época de universidade de excelência para uma universidade marketizada, não é? Ou temos apanhado esta moda vem de fora, não é? Tem feito grande moça nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxónico e Portugal, um pouco todo o resto do mundo. Aqui também há problemas conjunturais, por exemplo, a passagem para o modelo Bolonha, que fez com que os antigos currículos estavam relativamente bem estruturados ao nível da licenciatura e que permitiam cadeiras de formação geral que tivessem o seu lugar, e isso foi praticamente banido, e portanto o caso da Faculdade de Ciências nesse aspecto talvez não seja muito diferente, infelizmente, do caso da Universidade de Évora, onde quando eu em 2010 passei a trabalhar na Universidade de Évora, havia uma cadeira geral de história do pensamento científico, uma componente filosófica, uma componente histórica, tinha um catedrático à frente, portanto esse catedrático formou-se, veio a Bolonha e a cadeira foi simplesmente distinta, não é? Portanto, não foi substituída por nada que ocupasse uma função de cadeira geral de cariz humanístico na área das engenharias ou das ciências exatas e naturais. Não é? Há aqui talvez o facto acrescido que não há tradição crítica em Portugal. Não é? Portanto, o que aconteceu depois de 25 de abril, como o professor Andrade disse, enfim, como diria o Batista Bastos, era um homem de esquerda, mas de facto havia um conjunto de pessoas ligadas também ao Sérgio, não só o Andrade e Silva, mas o Inês Godinho, que durante um certo período tiveram uma influência suficiente dentro da universidade para manter alguma preocupação com estas necessidades de cultura geral e de pensamento crítico. E essa geração, portanto, reformou-se e não foi substituída por uma que estivesse com o mesmo tipo de preocupações, não é? De facto, nós aí somos muito atraídos a modas, talvez devido à fragilidade do nosso sistema,
a incapacidade, enfim, de mantermos um modelo relativamente autóctono, não é? No que diz respeito à universidade, e portanto andamos sempre a hesitar se vamos copiar os franceses ou os ingleses ou os americanos, e depois temos uma situação em que não há reflexão crítica sobre as sucessivas mudanças, e as mudanças vêm umas atrás das outras, e a famosa avaliação nunca recai sobre os grandes decisores nem sobre as grandes medidas, não é? Mas, embora seguramente aqui o José Luís pode dizer coisas, e o Emílio podem dizer coisas bastante mais precisas e inteligentes sobre como entender estas mudanças da Universidade Portuguesa, não é? Quer dizer, que em relação às universidades americanas são pequenas e idiosincráticas. Não sei se o José Luís quer ver algo. Eu creio que os que estamos aqui sabemos perfeitamente que nos últimos, digamos, na última dúzia de anos, pelo menos, houve um forte investimento nisso que se chama ciência agora, investimento financeiro, enfim, grande, um sistema de bolsas, importante, etc. Cuja diretriz principal, portanto, era relacionar estreitamente a ciência com a indústria e com o apoio à economia de mercado, quer dizer, à formação de empresas, quando há a conversa do empreendedorismo, ou seja, uma direção para uma ciência claramente ao serviço, digamos, da formação de novas indústrias. O caso da Faculdade de Ciências é extremamente importante. No caso também de partes da Faculdade de Medicina, e agora esta fusão das universidades vai ter importância, porque o que se trata claramente é tentar formar certas áreas das biotecnociências com uma razoável força, não é? Em condições de semi-periferia. Portanto, uma universidade passou as vicissitudes, enfim, do Estado Novo e da fragilidade que sempre teve sob orientação de censura, etc. Não é? E que depois, quando se começa a erguer, leva com uma diretriz forte de se adaptar, portanto, a servir o mundo empresarial em condições de, digamos, semi-periferia, tornou este processo de uma grande violência. Nós estamos a viver uma situação de uma violência impressionante. Quer dizer, as carreiras universitárias destruídas, portanto, a varredura de qualquer tipo de tendência intelectual que existe nas universidades e da reflexão filosófica e epistemológica, não é? Portanto, a existência de novos setores dogmáticos e a marginalização extrema, portanto, de quem tem algum tipo de dissidência. Isso é o que nós estamos a assistir. São condições de violência, portanto, desta transformação da universidade marketizada e da ciência altamente industrializada e mercantilizada em condições de e com a fuga de uma parte até dos bons estudantes, depois também para fora, devido à situação crítica que se tem vindo a viver, mas não, é difícil esperar coisas muito boas, não é? Esse investimento foi feito